Se eu não me engano, a quarta ou a quinta palestra da sequência sobre magnetismo, onde o tema hoje é a aplicação do magnetismo em caso de depressão, caso real, e a gente vai procurar expor algumas coisas de uma maneira, de uma linguagem simples, procurar colocar uma linguagem simples, tem alguns termos médicos que a gente vai ter que usar para que a gente possa entender, certo? Mas é bem tranquilo. Eu queria só fazer uma observação. Essa palestra ela foi apresentada no ano passado no 5º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, que ocorreu nos Estados Unidos, no ano passado, tá? E interessante que esse trabalho ele se iniciou dentro de uma casa espírita por volta de 2005, 2004, 2005, e hoje ele é aplicado no ambiente clínico. Estamos vendo como fazer com que esse trabalho retorne para dentro da casa espírita, porque requer um conhecimento, requer estudo, requer muita dedicação, preparação por parte daquelas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, tá? Alertando que no ambiente clínico não se fala de religião em coisa nenhuma, é tudo aplicação do magnetismo com base nos princípios da física quântica e do que se chama paradigmas da medicina integral, tá? Nós vamos decorrer aqui ao longo da palestra, porque às vezes há uma certa confusão quando se fala de magnetismo, tá certo? O grande magnetizador, né, eu diria assim, foi Jesus, né? Ele foi o grande magnetizador. E o nosso querido Allan Kardec, embora algumas pessoas não conheçam, ele foi magnetizador antes de adentrar na doutrina espírita por 34 anos. Tá? Bom, para que nós possamos entender o conteúdo da palestra, a gente vai fazer uma introdução rápida, os 5 primeiros minutos inicial da palestra, sobre o que é depressão e sobre o que é magnetismo, que é para a gente poder entender, tá? A depressão, ela é uma fisiopatologia da alma. O que é uma fisiopatologia da alma? É uma doença física com sede na alma, tá? Onde as causas reais e profundas se encontram nos abusos do poder, da egolatria, na vaidade, na doentia exaltação do ego, no presente ou no passado. Muito difícil quem está passando ou quem já passou por esse processo reconhecer esses estados. Tem um livro muito interessante que a gente usa e recomenda para quem está passando por esse problema, que é Depressão e Autoconhecimento, do Vanderlei Oliveira. Ele aprofunda bem essa temática. Para que a gente entenda a depressão, a gente tem que fazer uma abordagem sobre o que a gente chama de dinâmica pendular do psiquismo. O que é isso? Que coisa tão complicada é essa? A nossa mente, ela emite pensamentos que por sua vez emitem ondas, que por sua vez emitem frequências, e para que elas atinjam o ponto de origem de uma forma harmônica, esses movimentos eles têm que ser harmônicos. Como são harmônicos o movimento de um pêndulo? São oscilatórios, existe uma velocidade X constante, tá? Num determinado período de tempo, que vai depender daquilo que a gente quer transmitir a nível de pensamento e tudo mais. Como é que se transmite isso de fato? Imaginemos que aquela linha amarela é o eixo do X que a gente aprende na matemática, tá certo? Onde a parte superior é o positivo, embaixo é o negativo. O pensamento, ele na verdade é uma fenomenologia cósmica. Ele, vamos dizer assim, se transmite em forma de ondas, em forma do que a gente chama de um senoide constante. Observe que aquela parte de cima, do lado positivo, ela é igual da parte de baixo, do lado negativo. Nós no nosso estágio evolutivo, caminhamos em cima de altos e baixos. Uma hora a gente está legal, outra hora a gente está mais para baixo, mas sempre dentro daquela faixa
superior e inferior. Se nós ultrapassarmos essa faixa para cima ou para baixo, a nossa mente, vamos dizer assim, está dando sinais de uma doença da alma, ou no presente ou no passado. Então, imaginemos aquele pêndulo. Quando nós, porventura, colocamos um impedimento no meio do pêndulo, daquela bolinha, como por exemplo, uma raiva qualquer, um ódio que a gente tem com uma pessoa, ou então uma autoestima elevadíssima, onde a gente se vê como um Deus. Existem exemplos na história aí que falam, Hitler foi um deles, por exemplo. Tá? Isso ele serve como obstáculo num determinado ponto. No começo tudo bem, mas quando essa curva começa a ser puxada, certo? A mente ela se ressente, ela sente uma espécie de vazio. Mas como é que a gente pode palpar isso? Isso aí está muito difícil de a gente entender. É aquele mesmo gráfico. Por exemplo, isso aqui é o que a gente chama de dinâmica mórbida do psiquismo e suas consequências, tá? Essa é a curva normal. Quando nós estamos, por exemplo, com o ego muito exacerbado, né? Somos altamente egocêntricos, com uma mania de conquistar o mundo, por exemplo, como alguns políticos, algumas pessoas da história fizeram, essa curva ela se desloca para cima. Tá? Quando ela se desloca para cima, tá? Nós estamos no estado de hiper-egotismo e a nossa mente está no estado de hiper é exagerado, mas psiquia. Né? Então a nossa mente está trabalhando, vamos dizer, acima do que ela é capaz de suportar. Quando essa curva é puxada para cima, a outra, vamos dizer assim, essa outra, ela que estava na parte de baixo, ela sobe também. Então essa curva é deformada. Então, como existe a lei de ação e reação, as coisas têm que se normalizar um dia, em algum tempo no futuro, através de reencarnações futuras, por exemplo, vamos dizer assim no nosso caso, né, agora, essa curva ela vai ter que vir para baixo. A depressão é justamente essa descida da curva. Como que isso acontece? Por exemplo, quando a curva tende a subir, a nossa mente está num estado de hiperpsiquia, elevadíssima autoestima, hiperegotismo ou hiperegoísmo, tá? O ego exacerbado, a egolatria, arrogância, e etc. Que a gente tem muitos exemplos aí. Quando a gente passa por esse momento de exaltação, aí vem a parte da queda. A gente sobe, subida, aí tem a parte da descida, onde a gente passa por aquelas fases, por exemplo, de hipopsiquia, baixa autoestima, hiperegoísmo ou hiperegotismo, depressão e o final da escala, quando o depressivo, a pessoa que está passando o processo, acha que pode acabar com a sua vida, o suicídio. Quem tiver curiosidade de se aprofundar nesse assunto, pode ler o livro Ícaro Redimido. Ele fala da vida de Santos Dumont, do nosso querido Santos Dumont, no plano espiritual. E ele fala todos esses processos, explica por que isso acontece, etc. Agora vamos falar um pouco sobre o magnetismo. Nós, seres humanos, aliás, todos os seres humanos são fenômenos energéticos. A diferença é que nós temos a inteligência, o raciocínio. Então, como somos fenômenos energéticos, vários tipos de energias passam pelo nosso corpo, de acordo com o nosso estado de ânimo ou não. Essas energias elas são absorvidas de formas diferenciadas pelos nossos centros de forças, pelos nossos chakras, que na verdade cada poro nosso é um centro de força. Esses aí são ditos os principais, mas existem outros, inclusive já aceitos mundialmente, inclusive dentro da doutrina espírita. Já estão catalogados em torno de 10 a 12 centros de força, se eu não me engano. Tá? Então,
esse magnetismo, essa energia, ela é absorvida porque cada centro de força tem uma cor diferente. Com a nota do violão, Dó maior, Dó menor, Ré, etc., quando você emite a nota, ela emite uma vibração. Quando emite aquela vibração, ela emite um som. Quando emite um som, ela emite uma cor diferente. Então, nosso pensamento, ele emite vibrações diferentes e cores diferentes. Tá certo? É por isso que o nosso campo energético, a nossa aura, como se fala, né? Ela adquire tonalidade diferente. A espiritualidade, que tem essa capacidade de visualizar, nos visualiza através dessa nossa aura, através do nosso campo energético. Coisa que hoje está começando a ser, vamos dizer assim, usado a nível científico, que nós vamos falar aqui depois sobre a bioeletrografia. Tem uma maquinazinha que captura essa energia e a gente pode fazer a análise, certo? Os centros de forças, eles capturam energia, como a gente falou na palestra passada, vamos ter série de recapitulação, né, Sérgio? No nível, vamos dizer assim, mais sutil. Essa energia ela é repassada depois para os sistemas de meridianos, que a acupuntura trabalha. Observe que os meridianos, eles têm ligação com o centro de força, porque o centro de força tem ligação com determinadas glândulas do nosso corpo. Os meridianos têm ligação com determinados órgãos e sistemas do nosso corpo. É no nível vibratório, eu diria que seria o nível vibratório um pouco antes do físico propriamente dito, que são as nossas células nervosas. Certo? Bom, feita essa recapitulação, essa pessoa que nos procurou para fazer esse tratamento, o objetivo dela, o objetivo do tratamento, era a busca do equilíbrio espiritual, mental, energético e, consequentemente, físico. Por que, consequentemente, físico? Porque a grande maioria dos nossos problemas físicos tem origem na nossa contraparte energética. Lógico, nascemos com as falhas que já estão, vamos dizer assim, gravadas no nosso perispírito devido aos processos, vamos dizer assim, de erros, acertos e desacertos que nós cometemos em reencarnações passadas. Mas essa energia, essas falhas que nós adquirimos, elas passam para o campo energético primeiramente para depois se manifestarem no corpo físico. Então, o tratamento físico é uma consequência. Tá? E através, como é que isso acontece? Através da harmonização do nosso campo psicobioenergético. Isso é um termo da física quântica, tá certo? Que nós vamos mostrar, acho que se eu não me engano, na transparência seguinte, e está sendo muito usado no ambiente clínico, tá? Porque é uma maneira científica, aceita pela ciência mundialmente, tá certo? É o que se chama de campo bioeletromagnético, campo bioplasmático, a energia capturada do nosso duplo etérico. Basicamente é isso aí. Bom, a física quântica, ela vamos dizer assim, ela tem o que se chama de alguns paradigmas, tá? Os paradigmas da medicina integral. O que é um paradigma? O paradigma é uma coisa que todo mundo sabe que acontece, mas a gente não sabe explicar. Ou quando a gente sabe explicar, não é palpável. E mesmo sendo palpável, a ciência não aceita, porque não existe tratados científicos escritos em papers, revistas científicas mundiais, internacionais, etc. Por exemplo, a mediunidade é um paradigma. Se comunicar com os espíritos é um paradigma, porque não existe comprovação oficial. Então, o tratamento da psicobioenergia, ela é feita com base nos paradigmas da medicina integral que a gente falou na palestra passada, que são basicamente as terapias mente-corpo, que é uma terapia magnética do magnetismo, que no caso dessa pessoa foi usado técnicas da hipnose condicionativa, terapias energéticas, que também é magnetismo, no caso foram aplicados o passe magnético, tá? Que na sua essência é igual o passe espírita, com relação a algumas particularidades,
E a terapia espiritual, que na verdade esse não é um nome cunhado pela física quântica dentro desse paradigma, que na verdade não tem nada a ver com religião. Se traduz no nome reforma íntima, autoconhecimento, etc. Então o tratamento que essa pessoa se submeteu foi com base nesses paradigmas da medicina integral. Ou seja, é o que a gente estuda ou procura estudar dentro do magnetismo, na doutrina espírita, só que colocado de uma maneira menos científica, vamos dizer assim. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o paciente, para não delongar muito tempo. É uma senhora de hoje 49 anos, há 13 anos em depressão mórbida, profunda, com várias tentativas de suicídio, tomava na época em torno de 6 ou mais medicamentos tarja preta, controlado, não tinha vida própria, vivia trancada no quarto, etc, etc. Então, vários problemas a levaram a esse processo depressivo. O médico a diagnosticou como depressão e transtorno bipolar com episódio de pânico. Uma pessoa evangélica de nascimento, ouvia coisas, não entendia e não aceitava. Então, e outra coisa, mora no outro estado, veio desse outro estado para cá para submeter o tratamento com suas próprias pernas, contra a vontade da família. Não se hospedou em casa de familiares aqui em Fortaleza, preferiu se hospedar na casa de um amigo, de uma amiga, para poder se submeter ao tratamento, porque ninguém queria que ela se submetesse. Segundo ela, era a última chance antes de tentar o suicídio novamente. Segundo ela, dessa vez, se não desse certo, ela não ia falhar, né? Ela tinha várias sensações antes do tratamento, né? A gente pode resumir aí rapidamente, como o principal sendo pensamentos e tentativas suicidas, tá? Não vou citar todos para a gente não perder tempo, eu acredito que todos leram, né? Vamos falar um pouco sobre o tratamento a que ela se submeteu. O tratamento foi iniciado no dia 8 de setembro de 2011, concluído 20 dias depois, um total de 10 sessões, onde a primeira sessão é uma espécie de consulta que a gente chama de hipnoanálise, pré-tratamento, 8 sessões com aplicação das técnicas de hipnose condicionativa e passe magnético, uma consulta posterior para avaliar o quadro que a pessoa se encontrava, né, no pós-tratamento, porque depois disso ela ia retornar para o estado dela, tá? E as sessões tinham uma duração em torno de 1 a 2 horas. Vamos falar um pouco sobre o que é essa hipnose condicionativa, para que a gente possa situar na lógica do tratamento. A hipnose, ela é um nome, vamos dizer assim, muito ridicularizado até pela sociedade, não muito bem aceito, devido às práticas errôneas que muitas pessoas fazem e andaram fazendo durante o tempo. Existem, na verdade, 3 técnicas de hipnose no mundo. É o que se chama de hipnose clássica, a hipnose ericksoniana. Essas duas não evoluíram de 1927 para cá, são as mesmas técnicas. E a hipnose condicionativa, que foi desenvolvida por um brasileiro, Luiz Carlos Crozera, engenheiro e hipnoterapeuta, hipnólogo há mais de 40 anos, assim como Jacomelo. Jacomelo vamos dizer assim, é a pessoa que dissemina o magnetismo dentro da doutrina espírita, também engenheiro e terapeuta magnetizador. Ele também, engenheiro, terapeuta e magnetizador. Por coincidência, eu também sou engenheiro, terapeuta e magnetizador. Então, o Crozera, ele fundou o Instituto Brasileiro de Hipnologia, e a técnica dele é interessante, o que ele chama ênfase na técnica de bloqueio de registros mentais negativos, que é enquadrado no conceito de terapia breve. O que é isso? Eu acho que todos nós já ouvimos falar da programação neurolinguística. Algo
mais ou menos semelhante com isso. Se usa, se retira, vamos dizer assim, por exemplo, a pessoa está ansiosa. Então você, quando ela está em transe, você coloca condicionamentos mentais através da verbalização, quando ela está em transe, de coisas positivas que ela gostaria de atingir, pontos que ela gostaria de atingir e que são identificados durante a anamnese, tá certo? Uma outra grande diferença das outras técnicas é que há um desligamento neurológico temporário do tato, da visão e do paladar, permanecendo conectados única e exclusivamente o sentido de audição e olfato, ou seja, a pessoa não fala, tá? Ela fica em transe e ela não verbaliza absolutamente nada. Eu vou dizer como que isso acontece. Essas são as áreas do cérebro que ficam conectadas do nosso sistema límbico quando a pessoa está em transe, a área do comportamento das emoções e a área da audição. A gente pegando uma tomografia por emissão de pósitrons, a gente pode observar 4 áreas: de ler palavras, ouvir palavras, pensar em palavras e dizer em palavras. Observe que as áreas que têm mais fluxo de energia são as áreas de pensar em palavras e ouvir palavras. E são justamente essas 2 áreas que ficam conectadas quando está em transe profundo. Bom, agora falar rapidamente sobre o passe magnético. O passe magnético ele foi aplicado basicamente às técnicas variadas de dispersão e concentração energética. Quem é estudioso do passe sabe o que é que eu estou falando. São técnicas que você dispersa energias e concentra energias através do movimento das mãos, certo? Durante a aplicação do passe, os pontos de atenção foram voltados para o centro de força, para os meridianos, para os sistemas nervoso, endócrino, imunológico e circulatório e, consequentemente, os órgãos, tá certo? A diferença do passe, vamos dizer assim, na casa espírita é basicamente o tempo. O passe na casa espírita demora de 3, 5 minutos. Um passe de uma pessoa que se submete a um tratamento desse tipo, ele pode demorar até mais de meia hora. No mínimo 10, 15 minutos, até meia hora, dependendo do problema que a pessoa tenha, tá? E a diferença é que o passe é dado quando a pessoa está em transe profundo. Mas o que é isso? Vamos já chegar lá. Aconteceu isso também no encontro de magnetizadores. Eles disseram que era um obsessor que estava. Bom, as sessões eram estruturadas em 4 fases. São estruturadas em 4 fases. A primeira fase é uma preparação ao estado de desdobramento. O que é o desdobramento? Nós sabemos que nós temos o nosso espírito, o nosso perispírito, tá? O nosso corpo físico, e temos um mediador que se chama duplo etérico, ou corpo energético, campo bioeletromagnético. Para que o espírito, que tem uma vibração muito elevada, se conecte ao corpo físico, tem que haver esse mediador, que é o duplo etérico. O duplo etérico, dentre outras funções, dentre muitas funções, ele funciona como uma espécie de rebaixador de energia. Ele rebaixa a energia do perispírito para que haja um acoplamento ao corpo físico. Então, o que é entrar em transe profundo? É você se desligar do corpo físico e ficar ligado somente pelo cordãozinho fluídico. Tá certo? A técnica de hipnose aplicada, ela promove esse desligamento. Quando a pessoa está nesse estado, se trabalha efetivamente, vamos dizer assim, na parte energética, que é o passe e outros que nós vamos falar. Então essa é a primeira fase, né? É a preparação para o desdobramento. A segunda fase é a indução ao desdobramento através do que a gente chama de contagem de pulsos magnéticos. Também é uma técnica do magnetismo usada, onde a partir desse ponto a pessoa entra em transe. Quanto tempo dura a primeira fase? Para uma pessoa que nunca fez um relaxamento antes, até meia hora, tá? Quando a pessoa já está, vamos dizer assim, adquire a confiança, porque quando a pessoa vai pela primeira vez, fica com medo até do nome hipnose. Ninguém fala nem hipnose, a gente fala até relaxamento, né?
É para a pessoa não ficar muito ansiosa. E quando a pessoa vai com algum problema, por si só já está ansiosa, né? Eu acho que é um obsessor. Né? Então, o que é que acontece? Quando a pessoa já está, vamos dizer assim, existe aquilo que a gente chama de rapport, aquela confiança com o terapeuta. Essa primeira fase ela demora até 10 minutos, né? Às vezes até menos, tá? A segunda fase ela demora 3 minutos, é rapidinho. A terceira fase, que é o tratamento propriamente dito, quando a pessoa está em estado de desdobramento, ela pode demorar 1 hora a 1h30, tá certo? E nessa fase são, a depender do problema, são trabalhadas em sessões específicas o seguinte: o passe magnético em todas as sessões é, vamos dizer assim, uma condição sine qua non se trabalhar o passe. A energização que nós aplicamos aqui na palestra passada, que é uma maneira com que nós utilizamos a nossa mente para conduzir a energia para dentro de nós mesmos e tirando, vamos dizer assim, os nós energéticos que estão atrapalhando a gente. A depender do problema se trabalha a regressão ano a ano até a gestação, e quando o caso indica, muito raramente, se trabalha na regressão direcionada, que tem a ver com regressões à vida passada ou vidas passadas. Única e exclusivamente através de comandos. A pessoa não fala nada, absolutamente nada. Trabalha-se o que se chama ressignificação, que é uma outra técnica. Progressão é como se ela se visse lá na frente e voltasse, tá certo? Os mecanismos de condicionamento, que são aquelas induções que a gente fala, e o chaveamento mental é uma palavrinha, uma frase que a gente fala, que quando a pessoa vai entrar novamente na sessão, a gente diz aquela palavrinha, ela entra entrando rapidinho. A diferença, por exemplo, o que se fala em auditório, faz o povo comer cebola, imitar macaco, etc. Isso não é hipnose, pessoal. Isso são técnicas de autossugestão. A hipnose ela só acontece quando está em transe. Quando a pessoa está em transe profundo, eu vou mostrar como é e por que isso acontece. A quarta fase é a saída do sono terapêutico, a saída do estado de desdobramento, que demora também em torno de 3 minutos por aí. Bom, logo após as sessões, essa senhora melhorou notadamente a autoconfiança, determinação, autoestima, humor e sono, tá? Porém, o problema era o retorno, era enfrentar toda aquela condição da sua residência e tal, e a gente ficava dando um suporte à distância pelo telefone mesmo, onde em algumas situações a gente teve que fazer algumas induções com ela à distância por telefone, para que ela superasse algumas barreiras, tá certo? Tem que haver uma aproximação do terapeuta para que a pessoa queira mudar, porque não é fácil aquela coisa de você achar a ponta do novelo e ir puxando ele, né? É para ter um ano para fazer a sua reforma íntima. 1 ano e 4 meses após, em janeiro, conversando ontem com ela, ela disse que o médico retirou todos os remédios tarja preta dela. E estava, vamos dizer assim, insistindo em uns 2 ou 3 medicamentos, sem ser tarja preta, por receio, porque ela passou 13 anos tomando medicação, e a indicação médica que, vamos dizer assim, que não pode ser retirada, porque acaba existindo aquela dependência química, né? E de uma certa forma até psicológica, tá? Então, não houve mais recorrência dos sintomas iniciais, e o equilíbrio emocional, eu diria que mudou da água para o vinho, né? Bom, nós recebemos uma mensagem em abril do ano passado que nos deixou muito satisfeitos. Ela mandou uma mensagem dizendo: viver é mais uma passagem na terra. Viver é ter certeza que Deus escolheu você para essa batalha. Viver é ter coragem diante das barreiras, ter atitude. Viver é ter certeza que um simples gesto de carinho pode transformar pessoas. É saber que cada um de nós veio ao mundo com o propósito de ser feliz e fazer felizes as pessoas que gostamos.
Então, nós ficamos muito gratificados quando recebemos essa mensagem, tá? E depois, em maio, um mês depois, ela mandou uma outra mensagem onde diz o seguinte: ser feliz é agradecer a cada manhã o milagre da vida. Não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza, ter coragem para ouvir um não, ter maturidade para dizer eu errei, ter ousadia para dizer me perdoe e ter sensibilidade para dizer eu preciso de você. Por isso, jamais desista da sua luta. Tá? Ou seja, ela realmente buscou de dentro das entranhas dela força para poder superar o problema. Superou, está superando, porque a recuperação do problema de depressão não é da noite para o dia, não é uma mágica como muita gente prega, tá certo, gente? Esse tratamento é como se fosse um choque inicial para que a pessoa adquira o ânimo. E como que acontece isso no nosso corpo físico? É que nós vamos falar agora, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Como as técnicas do magnetismo aplicadas interagem no corpo físico. Até então, nós falamos como elas entram no nosso campo energético, a nível de energias, a nível de centro de força, a nível de meridiano, como é que se acontecem as ligações energéticas entre as pessoas, etc, etc. Agora, nós vamos discutir aqui o que acontece dentro do nosso corpo físico, tá certo? Bom, as ciências biológicas, de uma maneira geral, denotam 99% dos esforços para o tratamento dos sintomas, em torno de 1% de esforço apenas na remoção das causas. Ou seja, existe um enorme progresso, só que na direção errada. O tratamento com base na bioenergia, com base no magnetismo, com os fundamentos da física quântica, né, e aqueles paradigmas da medicina integral, primeiro atua na remoção das causas, tá? Para depois tratar os sintomas. Ao contrário que muitos terapeutas pregam, esse tipo de terapia energética não deve andar separado da medicina alopática. Os dois têm que andar de mãos dadas, tá? Ou os terapeutas acham que a medicina não funciona, ou a medicina acha que isso não funciona. O respaldo maior acaba sendo para a classe médica. Por quê? Porque a ciência avaliza. O restante, o que se aplica a nível de terapia energética, não há um respaldo científico ainda, embora muitos estudos estejam em andamento. Por isso, é um paradigma, tá certo? O ideal é que atuem de mão dadas, um com o outro, ou seja, um é o complemento do outro. Isso aconteceu no início com a homeopatia. A homeopatia não era aceita por ninguém da classe médica, tá? Foi, vamos dizer assim, idealizada por Hahnemann, né? Hoje ela é uma especialidade médica, aceita, tá? A mesma coisa com a acupuntura. Hoje é uma especialidade médica. Alguns da classe médica, inclusive, são contra que alguns terapeutas atuem com a homeopatia e atuem com a acupuntura, né? Por problemas que a gente não vai nem discutir aqui. Bom, o que é que a ciência diz? Estudiosos conjecturam que 90% dos desequilíbrios, desarmonias e doenças surgem primeiro na mente humana. Mesmo as provenientes de fungos, vírus, bactérias, genéticas, acidentais e abusivas contra a saúde, sofrem influência da mente. A nossa mente é tudo. A nossa mente tem a chave de tudo. Tá? Então, por isso a importância da reforma íntima. Isso é a ciência que está falando. A doutrina espírita há muito tempo já vem falando isso. A nossa mente, ela pode ser comparada a um iceberg. E ela pode ser dividida em duas facções. O que a gente chama de memória consciente e memória inconsciente. Onde a memória consciente, ela representa apenas, em média, 20% de tudo que os nossos sentidos captam, ficam armazenados temporariamente na nossa memória consciente. Os outros 80% são absorvidos de forma subliminar, automática, pela nossa memória inconsciente. Como, por exemplo, os arquivos da nossa memória, os registros, que um dia foram captados e que até vão ser captados.
Tá? Coisas que a gente fez às vezes há 1 minuto atrás, a gente não se lembra. Quantas vezes a gente passou a marcha do carro, quantas vezes a gente pisou na embreagem, quantas inspirações a gente dá. Tudo isso são ordens da nossa mente inconsciente e processadas pelo nosso cérebro físico. Tá certo? Ou seja, o nível consciente, ele controla o raciocínio, a análise lógica, capta as informações via 5 sentidos, poder de escolha, tempo, espaço, diferencia o certo e o errado, fornece estímulos para ações, etc. Isso é o que a nossa mente consciente faz. A nossa mente inconsciente, ela controla todas as funções automáticas do nosso organismo, como a respiração, o fluxo sanguíneo, necessidades fisiológicas, as atitudes, os hábitos, as crenças, as convicções, os comportamentos, os sentimentos, medos, insegurança, ódio, ciúmes, etc. Quando nós temos uma tendência para determinada religião, por exemplo, isso não aconteceu de uma hora para outra, não. A gente vem passando por processos ao longo do tempo. Quem, por exemplo, simpatiza de cara com a doutrina espírita, em algum momento do passado ela deve ter tido algum contato, tá certo? Porque aquilo está armazenado na memória inconsciente, tá certo? Isso é só apenas um exemplo. Ou seja, a mente, ela opera com base nos dados fornecidos pelo nível consciente. Como isso se processa no nosso cérebro? Para que a gente possa entender melhor, vamos dividir o cérebro em 3 partes, tá certo? A primeira parte, uma parte chamada mental, tá? Essa parte mental, ela tem uma ligação com pensamentos, emoções, sentimentos e raciocínio. Está ligado à nossa vontade, à nossa fé, sexualidade, amor, ódio, prazer, dor, ciúme, sons, imagens e as informações dos nossos sentidos. A segunda etapa do nosso cérebro está ligada, vamos dizer assim, a parte dos fluxos de estímulos mentais, processamento dos fluxos dos estímulos mentais, provocando as reações fisiológicas, metabólicas e de comportamento, por exemplo, tá? E a terceira parte, a parte de mobilidade, que está ligada ao nosso sistema neural, endócrino, cardíaco, muscular, nervosa, reprodutiva, digestiva, respiratória, que tem ligação com as nossas reações motoras de expressão e comunicação. Exemplo para melhor diferenciar: nós sofremos um susto, tá? Quando nós sofremos um susto súbito, a nossa mente capta aquela informação. Quando ela capta essa informação ela é processada a nível de estímulos, provocando reações fisiológicas, metabólicas e de comportamento. Um grito, um susto, sai correndo, bate na outra pessoa, por exemplo. E isso decorre em reações motoras e de expressão de comunicação. Tá certo? Ou seja, quando a pessoa toma um susto, muitas vezes ela sua frio, os batimentos cardíacos aceleram. Tudo isso é processado automaticamente pelo nosso cérebro. Ele processa tudo isso de uma vez só. Essa separação é só para a gente entender a próxima etapa, tá certo? Como, por exemplo, muitas vezes a gente consegue identificar um limão sem usar os 4 sentidos. Tá? Às vezes a gente identifica o limão olhando, às vezes só pelo tato, às vezes só pelo cheiro, pelo gosto, tá certo? Bom, os nossos pensamentos, eles estão, vamos dizer assim, fundamentados na nossa mente. A nossa mente, ela emite, como nós já falamos, vibrações que são harmônicas ou desarmônicas. Quando são desarmônicas, geram aqueles processos que nós mostramos no início, ligados à depressão. Tá? Esses altos e baixos, como nós já falamos, faz parte da nossa vida, da nossa evolução, porque nós não somos seres perfeitos, pelo menos ainda, estamos muito longe. Processando esse pensamento, tá? O nosso cérebro físico capta isso a nível de frequências, porque esses pensamentos, eles estão nas mais variadas frequências, como nós falamos, e que são captadas a nível energético pelos nossos centros de força, os nossos chakras, né?
que também funcionam em frequência diferente. Só que tem que haver uma correlação física com relação a isso. Isso está no nosso cérebro. As nossas frequências cerebrais, que são 5, nós vamos mostrar, elas captam a informação e essa mensagem ela vai para o nosso organismo. E quem é responsável em transmitir essa mensagem são as nossas células nervosas. Bom, como que acontece isso na gente? A gente vai detalhar mais ainda o que a gente mostrou na palestra passada. Eu queria que vocês atentassem pelo seguinte: nós aqui estamos... Vou ficar aqui embaixo. O nosso cérebro tem 5 tipos de onda: gama, beta, alfa, teta e delta. Cada estado desse está ligado a uma faixa de vibração em hertz ou ciclos por segundo. E cada faixa dessa consome um determinado nível de energia pelo nosso cérebro. É o que se chama potencial elétrico cerebral, que é medido pela nossa ciência em microvolts. E cada área dessa está ligada a uma atividade. Por exemplo, nós aqui estamos no estado normal de vigília, prestando atenção à palestra, tá? Estamos no estado beta. O nosso cérebro ele vibra na faixa de 14 a 21 ciclos por segundo, ou hertz, e consome 50 microvolts de energia. O que é que acontece com o depressivo? O depressivo, ele não está no estado normal. O cérebro dele, ele vibra numa frequência maior, acima de 21 ciclos por segundo, podendo chegar até 60. Acima disso, são os processos de epilepsia. Acima de 80, a pessoa já tem ataque epiléptico. Tá? É como se você desligasse um disjuntor elétrico e a pessoa... né? O que é que acontece? Vejam como é interessante. A atividade de medo, irritação, raiva, agitação, etc., tudo ligado ao descontrole emocional, isso em vermelho é um estado alterado de consciência, porém em vigília, acordado. Por que o depressivo, por que quando se está com medo, a gente sente aquela opressão no peito? Por que o nosso cérebro, a nossa mente, manda essa mensagem para o cérebro? E como que a gente sente isso? E por quê? Porque nesse estado, gente, observe, o nosso cérebro ele consome menos energia. É como se você tivesse, vamos dizer assim, funcionando com uma máquina em alta rotação sem ela estar preparada para isso. Ou como se você estivesse sugando a sujeira da sua sala com um aspirador de pó com um filtro entupido. Tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai consumir menos energia, mais a frequência vibratória do cérebro físico aumenta. Por isso que o depressivo fica naquele estado, única e exclusivamente por isso. Tá? O que é que o tratamento faz? Faz com que ele baixe para o estado delta, que é no estado de sono e transe profundo, onde nesse estado há o desacoplamento do perispírito, do corpo espiritual, do corpo físico. Tá certo? Essa descida é lenta. Só por curiosidade, quando se está trabalhando numa reunião mediúnica, se está em estado alfa, o cérebro consome o dobro de energia. O dobro de energia. Por quê? Porque ele tem que voltar para o estado de vigília e tem que voltar para o estado de meditação, de relaxamento. Vigília. Por que o médium ele tem que ser disciplinado? Porque se ele estiver no estado gama, a frequência cerebral vai baixar drasticamente, por exemplo, de 50 para... Isso aqui não saiu, pessoal. Onde tem esse tracinho é 7, viu? Aqui no meu computador saiu. Aí não saiu, não sei porquê. Aqui é de 7 a 14 o alfa, tá certo? 7 a 14. Então há esse rebaixamento drástico da frequência. Então o médium que trabalha na reunião mediúnica, ele tem que ser muito vigilante. O médium passista, o terapeuta que está conduzindo o tratamento, ele está no estado teta, no estado de criatividade, de concentração. A sua frequência cerebral é na faixa de 4,5 a 7 ciclos por segundo. Notem que o cérebro consome muito mais energia do que no estado de vigília. É por isso que o passista gasta energia. Única e exclusivamente porque o seu cérebro está trabalhando mais.
através de comandos que sua mente está dando. Mas por que acontece esse rebaixamento brusco de energia de 380 para 50/10 quando está no estado de sono ou transe profundo? Vou mostrar já já. Uma curiosidade: os yogis, quem pratica a levitação, por exemplo, fica no estado teta, no estado de concentração. Só que o potencial eletrocerebral, ele chega da ordem de mil microvolts, 1800 microvolts, até mais. Isso medido pela ciência, tá certo? O sono normal nosso, ele tem 4 fases. E a fase de sono profundo, ele corresponde, a depender da pessoa, na faixa de 2 horas por noite. Às vezes um pouquinho mais, tá? Segundo o desenvolvedor da técnica da hipnose condicionativa, 1 hora da pessoa em transe profundo equivale a 8 horas de sono profundo, tá? Então nós vamos falar dos benefícios de se fazer o tratamento quando está nesse estado. E por quê? Mas por quê? Isso aqui é um gráfico mostrando. A pessoa chega para fazer o tratamento, está aqui. Aí você vai rebaixando a frequência cerebral dela, vai rebaixando, chega no estado dela, teta, e de repente a frequência cerebral descamba para cá. Por quê, pessoal? Isso é a característica do que se chama estado de desdobramento. Que comparação nós podemos dar com relação a isso? Imaginemos 2 ímãs, tá? Um ímã é o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. O outro ímã é o nosso corpo físico. Eles estão juntos. Quando você separa um ímã com o outro de uma vez só, você tem dificuldade, você tem que fazer uma força muito grande. Quando se entra em estado epilético, tá? Vamos dizer assim, esse desligamento é brusco, certo? É brusco. E aí, por isso, quando a pessoa volta, fica naquele estado de babando, estado convulsivo, tá certo? O que acontece nessa descida? Quando se trabalha com determinados comandos, há o desacoplamento. Quando você dá o comando para desacoplar o corpo físico do corpo espiritual, certo? Quando a gente está separando o ímã, a gente não sente aquela força entre os 2 ímãs. Essa força que você sente entre os 2 ímãs é a energia máxima consumida naquele estado teta, aqueles 380 que a gente mostrou aqui. Eu estou perdendo tempo nessa transparência para que vocês entendam o sentido do tratamento, certo? Entendeu? Então, quando há o desacoplamento, diminui a impedância, a perda de carga, tá? E o cérebro consome pouca energia e você fica atuando na parte energética da pessoa, na parte do que a doutrina espírita chama de duplo etérico, o que a física quântica chama de psicobioenergia. O tratamento é feito nisso aí. Mas o que acontece na prática com a célula nervosa? Bom, você falou isso, agora eu quero ver fatos e dados. Fatos e dados da nossa ciência médica, né? Fala o seguinte: nós temos 2 neurônios. Imaginemos que esse neurônio está em repouso. Quando ele está em repouso, o potencial elétrico desse repouso, o interior dele é negativo em relação ao seu exterior. Ele não conduz o estímulo nervoso. Quando esse estímulo nervoso chega conduzido através de outro neurônio, tá? O interior se torna positivo e a mensagem começa a trafegar ao longo dessa perninha dele aqui, do axônio, tá certo? Até chegar a esses terminais do axônio. Quando acontece isso, há o que a medicina, a ciência chama de potencial de ação. Quando ocorre o potencial de ação, inverte essa polaridade, a mensagem flui. E quando chega no ponto de transmitir para o outro neurônio, há o que se chama limiar. Então, quando a mensagem atinge um ponto de limiar, a mensagem passa de uma célula para outra. Tá certo? É a transmissão da energia, da bioenergia na prática. Da energia do magnetismo, ela se transfere na prática para o nosso corpo físico através disso aí. Mas como é que acontece mesmo? Uma sinapse, ali o neurônio A e o neurônio B. Aqui é o que se chama de fenda sináptica, né? A mensagem ela vem
naquele através dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles têm que vir com determinadas armaduras para poder, vamos dizer assim, eles vêm protegidos, vêm cheios de segurança. Vamos chamar aqui esse segurança, é chamado de vesículas sinápticas. Ele vem englobado nessa vesícula sináptica. A vesícula sináptica transporta ele até a fenda e funde na membrana plasmática e joga a mensagem para o outro. Certo? O excesso da mensagem, ela retorna, né, para o mesmo neurônio através dos receptores celulares e através do que se chama bomba de recaptação. Aí a mensagem em si é enviada para a célula B, do neurônio B, através dos receptores celulares dela. Com isso, o que é que acontece? Os segundos mensageiros dessa célula levam a mensagem. Vixe, complicou, porque está muito complicado. O que acontece na prática é o seguinte: ela joga a informação, se a célula B estiver saudável, ela capta. Se não tiver, ela se perde, ela retorna. É o que acontece com uma pessoa que está em depressão. Quando se está em depressão, existe um número aumentado de neuroreceptores e um baixo nível de neurotransmissores. Certo? É aquela coisa do aspirador de pó entupido que a gente falou. Do ponto de vista energético, do ponto de vista físico, é essa comprovação. Tá certo? Não passa a energia. Por isso que ele sente aquela agonia, aquela ansiedade, aquela coisa que a gente falou naquele gráficozinho lá. E isso a gente pode fazer uma correlação para qualquer tipo de problema que a gente tenha. Uma doença, qualquer tipo de chateação. Há uma falha na transmissão da mensagem. O corpo reage de uma determinada maneira. Por isso que a reforma íntima ela é importante, que é para a gente poder controlar isso, porque a mente é que controla. Tá certo? Então, na depressão, o neurônio receptor captura menos neurotransmissores e o sistema nervoso funciona com menos combustível. Simples assim, como diz os jovens hoje, né? Então,